E temos bomba no Supremo Tribunal Federal. Olha, o Supremo Tribunal Federal está acabando a parte aí de diligências do processo do golpe. E nos próximos dias vai dar prazo aí para a defesa do Tenente Coronel Cid fazer suas alegações finais e depois para a defesa dos réus fazer alegações finais. Eles vão ter 15 dias de prazo. Passados esses 15 dias corridos, né, são úteis não, corridos de prazo, o processo vai a julgamento, que deve acontecer aí, vamos lembrar, tem recesso do judiciário agora em julho, então deve acontecer em agosto ou setembro. Comecinho de setembro ou meio de agosto aí, julgamento de Bolsonaro. Só que a parte de diligências foi um desastre para o principal réu, que é Jair Messias Bolsonaro. Primeiro porque, agora temos mais detalhes, o general Braga Neto pediu uma acareação com o Tenente Coronel Cid. Nessa acareação, o Braga Neto disse que é mentira que ele teria aí transportado dinheiro numa caixa de vinho e que esse dinheiro era para o plano Punhal Verde e Amarelo, que era o plano de assassinar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Disse aí o Braga Neto que não, isso é mentira, não aconteceu, e o Cid falou que é verdade e que, peguem as câmeras do Palácio que você vai ver que tem lá na câmera. Estou esperando essas imagens aparecerem, mas o Cid diz aí que tem provas e várias provas. O Cid também, logo depois, ele saiu do Supremo Tribunal Federal, da acareação, e ele foi direto para a Polícia Federal prestar depoimento quanto a uma conta de Instagram que o Cid criou e que pode levar aí à prisão de Jair Messias Bolsonaro antes do julgamento. E se a Justiça Brasileira, e no caso o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Paulo Gustavo Gonet, Procurador-Geral da República, inclusive a Polícia Federal, tiverem um mínimo de seriedade e de coerência, o Bolsonaro vai preso nos próximos dias. Deveria já estar preso. Até entendo não ter sido preso até o final das acareações e até entendo um pouquinho aí o cuidado do Alexandre de Moraes de falar, temos que ter certeza aí do que aconteceu antes de prender o chefão. Mas vou te contar aqui um resumo, eu falei isso aqui em outro vídeo bem mais detalhadamente, do que aconteceu. O Cid criou, em 2024, uma conta chamada Gabriela R07. Gabriela é o nome da esposa dele. Ele passou a trocar mensagens com uma pessoa que vazou essas mensagens para Veja, a revista, dizendo que, olha, o Cid estava reclamando ali, dizendo que ele foi coagido e tal, que se ele não delatasse, ele ia ser preso. O que acontece com qualquer bandido, se não delatar, vai preso. E aí ele deu detalhes da delação. Depois veio com todo o orgulho do mundo, aquele orgulho das pessoas burras, que o advogado do Marcelo Câmara, que era guarda-costas e assessor do Bolsonaro, o advogado Eduardo Kuntz, chegou, deu entrevista à Globo e falou, eu sou a fonte da Veja, eu a quem estava trocando mensagens com o Cid, foi tudo um plano meu, eu não revelei na época, eu esperei esse momento, que é o momento certo de tornar isso público, para que todos vejam. Aconteceu que menos de 2 horas depois dessa entrevista, o cliente do Eduardo Kuntz estava preso. Marcelo Câmara foi preso porque seu advogado estava se comunicando com o Cid e tendo detalhes da delação, sendo que tem ali proibição de contato entre ele e o Cid. Se o advogado, que é seu representante, contacta o Cid, você vai preso. Só que o Alexandre de Moraes mandou a Meta, que é dona do Instagram, dizer ali todos os dados da conta do Cid. E a Meta disse o seguinte, olha, essa conta aí foi criada com o e-mail do Cid, com a data de aniversário do Cid. O Google disse que essa conta existe há 20 anos. O Google também deu ali O Google já tinha falado sobre essa conta porque foi utilizada em outras coisas pelo Cid. E aí ficou difícil dizer que não é ele, né? E a Meta disse, olha, essa conta aí trocava mensagem só com 2 pessoas. Uma é o advogado do Marcelo Câmara. Marcelo Câmara já foi preso. A outra é o advogado do Bolsonaro. Então por que o Bolsonaro não está preso? Coerência. Mínima coerência. O Bolsonaro tem que ser preso. Inclusive, além dessas conversas, o Cid mantinha um grupo em que estavam ali advogado do Bolsonaro e advogado de Marcelo Câmara. Acredito eu que se sair a prisão do Bolsonaro por isso, e a coerência, se o Alexandre de Moraes tiver mínimo de coerência, tem que sair a prisão do Bolsonaro preventiva por isso, e nem esperar o fim do julgamento, acredito que vão sair aí também as mensagens que o Cid trocou com os advogados do Bolsonaro para mostrar, tá vendo? Porém, obviamente que o Bolsonaro gostaria, olha, essas mensagens mostram que o Cid foi coagido e tudo mais. Mas aí pensei, se o Bolsonaro tivesse interesse de que essas mensagens viessem à tona, ele mesmo teria vazado, né? Por que ele não vazou? Agora, faz alguns meses, saiu um áudio do Tenente Coronel Cid, inclusive ele voltou para a prisão na época, ficou mais de uma semana preso, em que o Cid ali falava a mesma coisa. Será que esse áudio não era para advogado do Bolsonaro? Será que não foi o advogado do Bolsonaro quem vazou aquele áudio para a Veja? Isso faz alguns meses, saiu na Veja também.
Será? Não sabemos ainda, mas nos próximos dias saberemos. O Alexandre de Moraes está esperando mais dados aí, e eu até entendo, a prisão do Bolsonaro, ele precisa de todos os dados, tudo mais. Coerência, né? O Paulo Câmara, ele prendeu 2 horas depois da entrevista do advogado. Ok, Bolsonaro está em pânico agora por quê? Acabaram as diligências, que são as acareações que foram pedidas aí. Foram só 2. Só que a segunda acareação foi um desastre para o Bolsonaro. Por quê? Na primeira, o Cid, ele manteve tudo o que disse ali no depoimento dele, delatou lá o Bolsonaro, o Braga Neto e tudo mais. O Braga Neto tentou defender a si mesmo, não conseguiu. Aí o advogado do Braga Neto falou que o Cid é mentiroso, o advogado do Cid desmentiu, ficou aquele diz que me diz. Enfim, quando você lê ali o que aconteceu, o STF disponibilizou, né, na transcrição. Nada mudou muito aí, não. Tá ruim a situação do Bolsonaro e do Braga Neto. Só que uma mudou um pouquinho, piorou a situação do Bolsonaro. O Anderson Torres pediu uma acareação com o Freire Gomes, general, então chefe do Exército, porque o Freire Gomes disse na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal que ele teve ali um encontro com o Bolsonaro. Nesse encontro estava também Felipe Martins, estava também Anderson Torres, estavam outras pessoas e que ali foi apresentada a minuta do golpe. Inclusive o Bolsonaro chegou a colocar no telão aquela minuta. Aí você vê que coisa, né? No prompt, né? Que fica na parede. Aí você fala, pô, que coisa. Isso já é delação aí, o Freire Gomes já falou isso no depoimento, falou tanto na STF como na Polícia Federal. Ok. Só que o Anderson Torres, ele disse que ele não participou dessa reunião. Fala, não participei, eu não sabia disso, eu não tenho nada com isso. Então ele pediu uma acareação com o Freire Gomes. E para dizer, ó, diz lá que eu não tava lá, cara, eu não tava lá. E aí o Freire Gomes disse o quê? Não, você tava sim. Só que tem um problema pro Anderson Torres. O diz que me diz se ele tava ou não tava na reunião. Tem 2 problemas. O primeiro, está comprovado que ele estava no Palácio do Planalto, aliás, do Alvorada, foi na Alvorada, naquele dia. Ele estava no local da reunião. Pô, ele ficou em outra sala, estavam lá os chefes das Forças Armadas reunidos com o presidente, e você, ministro da Justiça, estava fora. Não é muito plausível. Só que fica menos plausível ainda quando você lembra que no dia 9 de janeiro, a Polícia Federal fez uma operação na casa do Anderson Torres e encontrou a minuta do golpe, impressa no armário da casa dele. Peraí, você não estava na reunião. Já é estranho. Só que o mesmo documento que foi apresentado na reunião estava na sua casa. Tá bem estranho aí, Anderson Torres, a sua história. Quer dizer, então que você foi lá pro Palácio da Alvorada pra quê? Pra assistir Netflix com a Michelle Bolsonaro? Não, né? Você foi lá para participar da reunião. Estranho, o ministro da Justiça está na residência do presidente da República, com os 3 chefes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, e o ministro da Justiça está em outro local, fazendo o quê? Foi lá aproveitar a piscina do palácio? Não sabemos. Piscina de água fria, que o Bolsonaro alardeou lá na época que ele tirou o aquecimento da piscina, que custava quase nada, mas enfim. Aí, não é, né, Anderson Torres? Aí ficou ruim, né? O problema é que o Freire Gomes reiterou, ele falou, olha, o mesmo documento que estava na sua casa, foi mostrado a ele o documento, é o documento que o Bolsonaro mostrou ali, que é a minuta do golpe. Ele não chama de minuta de golpe, mas era um documento ali que previa que o Lula não ia assumir a presidência do Brasil, ou seja, golpe de Estado. Aí ficou ruim, porque o general ficou mais de 1 hora reiterando que o Bolsonaro queria ali o artigo 142, ou queria estado de sítio, alguma coisa, que ele estava vendo todos os dispositivos possíveis para justificar um golpe de Estado. E que o Anderson Torres, olha, Anderson Torres, mesmo se você não estivesse lá, pô, você tinha um documento. Não tem como falar que você não sabia. E testemunhas ali, que também já falaram, dizem que o Anderson Torres é quem entregou esse documento e confeccionou. O Cid, inclusive, um deles. Então ficou ruim aí para o Anderson Torres, bem ruim. Vai ser bem difícil para ele evitar aí uma condenação, e bem ruim para o Bolsonaro, porque teve mais uma delação aí. Sem querer. O general já tinha delatado uma vez, já tinha delatado a segunda. Na segunda que foi no depoimento, o general até tentou meio que minimizar. O Alexandre de Moraes falou, olha, você está mudando o seu depoimento? Você falou uma coisa na Polícia Federal, vai falar outra aqui? O que é isso? Aí o general falou, não, aconteceu, ele tentou realmente, teve a minuta, teve tudo e tal, porque o general estava tentando falar, olha, ele apresentou as alternativas, mas não era isso, hein, não era isso. Pô, peraí, meu, você descreve uma pessoa, deu tiro na cabeça do outro, mas não era tentativa de assassinato, hein, não era. Pô, peraí, meu, fale direito. Aí, dessa vez, o general foi bem incisivo.
Bem mais do que foi, inclusive, no primeiro depoimento no STF, porque dessa vez tinha alguém ali confrontando ele. Então ficou ruim aí pro Bolsonaro. Eu falei que os réus, enquanto eles tentam se salvar, tem uma coisa natural, mesmo dos que são leais ao Bolsonaro, que é, para se salvar, eles vão ter que jogar no Bolsonaro. Não tem como. São todos empregados do Bolsonaro, funcionários do governo Bolsonaro. Nenhum deles vai dizer, ó, eu fui proativo e eu fiz tudo. Não. Então, agora que vai chegar a fase de alegações finais, assim que as defesas apresentarem suas alegações, eu vou dar uma lida e vou explicar aqui para você. E veremos dos outros 7 réus, quantos vão jogar tudo para cima do Bolsonaro. Pelo que eu vi no julgamento em que os advogados falaram, mais do que nos depoimentos, que os advogados falando, é provavelmente que eles vão escrever na alegação final. Os advogados dos outros 7 jogaram tudo nas costas do Bolsonaro. O único que tentou aliviar, que foi do general Heleno, acabou ferrando o Bolsonaro mais ainda. E aí no depoimento o general Heleno não respondeu pergunta de ninguém, só do próprio advogado, e ferrou o Bolsonaro mais ainda, porque em determinado momento, respondendo ao próprio advogado, ou seja, era uma pergunta já previamente combinada, então o general Heleno deve ter ensaiado aquilo por semanas. Ele acabou ali escorregando e dizendo que, olha, a gente tentou aí outras vias, porque pela via eleitoral não dava mais pra gente ganhar. Tinha passado a eleição e já tinham perdido. Ou seja, como a gente perdeu a eleição, via eleitoral não dava, a gente tentou outras vias para se manter no poder. Você está admitindo o golpe, o anta. Ele admite. Esse aí é o nível de inteligência do pessoal que nos governava aí até 2022 e que tenta de tudo aí para voltar ao poder. O que tem aí é o seguinte, eles são bons de se comunicar e o Bolsonaro repete quase todos os dias, me deem metade do Congresso que eu vou fazer uma transformação. E o Lula não faz isso. O Lula está sendo, nesse exato momento, está apanhando aí do Congresso Nacional, ele não tem maioria, mais de 315 deputados, aliás, 315 exatamente, assinaram um projeto de lei, aliás, um projeto de lei não, uma votação que era para dar impunidade aos golpistas que tentaram matar o Lula, entre outras coisas, e aí você vê aí a parte da esquerda cobrando o Lula porque ele não faz tal coisa, porque ele não sei o quê. Olha, ele não é que ele não tem maioria, é que tem uma ampla maioria que queria vê-lo morto. É pior do que não ter maioria. E você não vê um vídeo do Lula falando, me deem metade do Congresso Nacional que eu faço uma mudança no país. Aí chega primeiro turno, o Lula tem 48% dos votos. Só que a esquerda elege menos de 15% dos deputados e senadores. Aí o que acontece? 85% é de direita. Tem uma partezinha ali que é aquela esquerda que a direita gosta, que também quando tem alguma votação decisiva para o governo, muitas vezes trai na votação, e aí fica naquela. O governo sem maioria, o Lula consegue aí melhorar a economia em tudo, só que tem uma imprensa extremamente golpista, o governo não se comunica, o próprio Lula não se comunica, e olha, eu vejo ele viajando para lá, para cá e fazendo discurso. Eu até falei pro pessoal da Secom, olha, esses vídeos do Lula no discurso são muito ruins para as redes sociais. Porque no discurso, ó, eu aqui falo para a câmera, nessa velocidade que eu tô falando todos os dias, nesse tom de voz, no discurso, a pessoa tem que falar assim. Espera palmas. Porque está falando com 10 mil pessoas ou com 500. É uma velocidade diferente, é um tom diferente. Você vê que discurso não viraliza em rede social. Eu falei, o Lula tem que dar coletiva de imprensa. Tinham começado a fazer, deu muito certo. Pararam. Faz um mês aí que não tem coletiva de imprensa do Lula. Ele fez aí duas em 2 semanas e foi o que mais viralizou naquelas semanas. Ó, opinião aqui. Assim como tem traidor do Lula na ABIN, que é gente que tentou salvar o Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro e que tá na ABIN, tem traidor do Lula em vários outros órgãos. E são todos traidores que estão nesse órgão? Não, mas às vezes tem 1 ou 2 que são quem não deixa as coisas andarem. Ou talvez o próprio Lula não queira. Essa é a verdade. Ele não quer fazer os vídeos e tal. Ok, eu mostrei aqui outro dia o vídeo que mais viralizou do Lula na semana no TikTok, era um vídeo do Lula falando com inteligência artificial. Falando tudo que eu queria que o Lula verdadeiro falasse. Aí eu coloquei no meu Instagram o vídeo dizendo que era inteligência artificial, o vídeo bombou de novo. Teve mais de 10 mil comentários. Eu falo, imagina o Lula com 13 milhões de seguidores fazendo um vídeo parecido, dizendo, olha, comenta de onde você me apoia, precisamos de maioria no Congresso, vamos pra cima, eu quero fazer o que é bom pro povo, mas não estão deixando, então a gente precisa começar aí a ir pra cima aí da direita, tudo mais. Imagina um discurso assim bonito desses. Alguns falam, ele não pode peitar o Congresso. O Congresso não tá nem aí. Se ele não citar nome do deputado, pode falar o que quiser. O Bolsonaro
xingava o Centrão e estava abraçado com o Arthur Lira no mesmo dia. No mesmo dia. Eles não se ofendiam, não, do presidente da República xingar o Congresso ou o Centrão, não. Não se ofendiam. O Lula, a mesma coisa. Se é um inimigo sem nome, né? Congresso, pode ser qualquer um. Porém, não está sendo feito, não. Tá difícil aí. Nesse momento, eu vou te mostrar aqui o que falou um líder do Centrão, tá? Coluna aí do Lauro Jardim no Globo. Hoje, o governo vai ficar de joelhos. Hoje, o governo Lula vai ficar de joelhos. Aí, olha, quem disse isso foi um líder destacado e bota destacado nisso do Centrão. Hoje, o governo vai ficar de joelhos. E eles querem aí impor pautas bomba. E a Globo está comemorando. A Globo está aí soltando fogos. Porque pautas bomba vão acabar piorando a economia no curto e médio prazo e vai pegar aí na popularidade do Lula. Aí você pensa que nas próximas semanas a Globo vai inventar mais alguma fake news pro Nicolas fazer outro vídeo batendo no Lula em qualquer outro assunto. É isso, tá? Exatamente esse o plano desse pessoal. O que precisamos é nos mobilizar para ter maioria no Congresso, porque se continuar da maneira que está indo, o Lula se reelege. Não tenho dúvidas, tá? De que o Lula com a máquina pública na mão, dificilmente alguém ganha dele. Porém, o que vai fazer o Lula quando tiver um Congresso em que tiver 400 deputados que querem vê-lo morto? Hoje são 315. Para mudar a Constituição são 308 votos. 315 querem ver o Lula morto. E quando forem mais? E quando esses que são um pouquinho mais moderados não vão se reeleger e entrarem gente mais de extrema direita? Porque a direita está cada vez mais extrema. Essa é a verdade. Mesmo se manter, hoje são 400 deputados de direita, mesmo se manter 400 na direita e 70, 80 ali de esquerda, mesmo se mantiver isso, o problema é que vai ser mais extremo daqui 2 anos. Então, tá na hora aí da esquerda que tem verba para fazer isso, começar a se organizar para a gente não levar uma surra eleitoral no legislativo. Porque senão vai ficar bem difícil a governabilidade a partir de 2027. E eles já vão começar a sinalizar com impeachment de ministros do Supremo, com tudo, não vão deixar o Lula fazer as indicações, vai ficar ruim. E o Brasil tem um contexto conturbado em que você tem forças armadas de extrema direita. Quer dizer, tá difícil, é bem amarrada ali a situação do Lula. Precisamos ir para cima deles. Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e falou!